Contando com a presença unânime dos senhores vereadores e senhoras vereadoras, com a graça de Deus, declaro aberta a sessão ordinária de hoje e convido a vereadora Irene Kozak do Bonfim para conduzir a oração do Pai Nosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estai no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrais do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Convido o diretor-geral para secretariar-me como ADOC e realizar a leitura da ata da sessão anterior. Ata eletrônica da 10ª sessão ordinária, em 7 de 4 de 2026. Presença unânime dos senhores vereadores. Matérias de expediente, indicação 31/2026. Indicação cobrando atendimento na indicação 58/2025 ao ilustríssimo senhor Antônio Donizete Gonçalves dos Anjos, diretor de obras e manutenção, sobre a pintura do prédio onde funciona o Cine, Agência do Trabalhador, município de Roncador, reforma da cobertura e estacionamento do local, autoria vereadora Adriana de Freitas. Indicação 36/2026 ao senhor Ismael Veloso dos Santos, secretário de Obras e Serviços Públicos, para que realize melhorias com cascalhamento nos pontos críticos da estrada da Vista Alegre, sentido propriedade da família Kowalik. Autoria vereador Flávio César Onesco. Requerimento 46/2026, requer envio do ofício ao senhor João Natal da Luz, secretário de Esporte e Juventude, do município de Roncador, solicitando que contate o setor responsável por obras do município para que conclua as obras de construção dos banheiros nas proximidades do campo de futebol da comunidade do Faxinalzinho. Autoria vereador Flávio César Onesco. Requerimento 47/2026, requer envio de ofício ao ilustríssimo senhor Oswaldo Laveiro, secretário de Agricultura, solicitando informações detalhadas sobre os motivos que levaram à retirada da bomba e dos canos do poço artesiano localizado na comunidade do Macacos. Autoria vereador Flávio César Onesco. Requerimento 48/2026, requer envio de ofício à Excelentíssima Senhora Marília Perota Bento Gonçalves, Prefeita Municipal, solicitando informações a respeito dos 4 kits recebidos junto ao Instituto Água e Terra, IAT, destinados à instalação de sistemas de abastecimento de água nas comunidades rurais do município de Roncador. Autoria vereador Genaldo Ruba. Requerimento 49/2026, requer envio de ofício ao Departamento de Estradas e Rodagem, DR, solicitando realização de serviços de readequação da estrada Roncador até a divisa de Mato Rico. Autoria vereador João Altair Albert Júnior. Projeto de lei do Executivo número 13/2026 dispõe sobre a inclusão de metas e prioridades na Lei Municipal número 1530/2025 PPA e Lei Municipal 1514/2025 LDO para o exercício 2026 e autoriza abrir crédito adicional especial no exercício 2026 e dá outras providências. O projeto de lei teve apresentação e encaminhamento às comissões. Matérias da ordem do dia. Projeto de lei do Executivo número 6/2026 autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder desconto para pagamento à vista do Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, no exercício 2026, fixa as datas de vencimento das parcelas e dá outras providências. Projeto de votação simbólica, 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário, nem abstenção. Resultado, projeto de lei aprovado em segundo turno de discussão e votação. Projeto de lei do Executivo número 8/2026 denomina em caráter definitivo a estrada rural do Rio Tricolor, localizada na zona rural do município de Roncador, ratifica os efeitos administrativos produzidos pelo Decreto Municipal 26/2026 e dá outras providências. Projeto de lei de votação simbólica, 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário, nem abstenção. Resultado, projeto de lei aprovado em segundo turno de discussão e votação. E projeto de lei do Executivo no 9/2026 denomina em caráter definitivo a estrada rural da Vista Alegre, localizada na zona rural do município de Roncador, ratifica os efeitos administrativos produzidos pelo Decreto Municipal número 27/2026 e dá outras providências. Projeto de votação simbólica, 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário, nem abstenção. Resultado do projeto aprovado em segundo turno de discussão e votação. Oradores de explicações pessoais: Flávio César Onesco, João Altair Albert Júnior, Sebastião Aparecido de Lima, Antônio Martins e Amadeu Liso Santos. Considerações finais e não vendo nada mais a tratar, o presidente agradeceu a Deus pela direção dos trabalhos, a todos que estiveram presentes nesta Casa de Leis, aos internautas que acompanharam pelas mídias sociais e declarou encerrada a sessão ordinária de 7 de 4 de 2026, desejando boa noite a todos. Ata número 10 de 2026 entra em discussão.
Entra em votação. Senhores e senhoras vereadoras que aprovam, permaneçam como estão. Ata número 10 de 2026 é aprovada por todos os vereadores presentes. Pauta da 11ª sessão ordinária, 27/4/2026. Expedientes, correspondências recebidas. Ofício número 3 de 2026, da CIC, Secretaria da Indústria, Comércio e Inovação. Resposta a encaminhamento da vereadora Marilza Dias Assis Ferreira. Ofício 12 de 2026, da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude. Resposta a encaminhamento do vereador Flávio César Onesco. Ofício circular número 12 de 2026, da ACAN 12. Comunicado de desligamento do presidente Wanderson Vicente Dubinski, repassando o cargo ao senhor Márcio Berbetti. Cópia da prestação de contas da OPAR, Organização de Proteção dos Animais de Roncador, período de 23 de 9 de 2025 a 23 de 3 de 2026. Matérias de expediente. Indicação 37 de 2026, da vereadora Irene Kozak do Bonfim, ao senhor Ismael Veloso Santos, secretário de Obras e Serviços Públicos, sobre a disponibilização de uma máquina retroescavadeira de pequeno porte para a execução de serviços de abertura de valetas, destinadas ao encanamento de água até as residências da comunidade do Incruso e Três Estrelas. Indicação 38 de 2026, da vereadora Marilza Dias Assis Ferreira, ao senhor Ismael Veloso Santos, secretário de Obras e Serviços Públicos, solicitando o transporte de 3 caminhões de terra para a propriedade da senhora Sandra Beatriz da Costa de Souza, na rua Paranaguá, na cidade de Roncador. Indicação 39 de 2026, da vereadora Irene Kozak do Bonfim, ao senhor Newton César Campos, secretário de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, solicitando serviços de podas de árvores que estejam próximas às placas de trânsito na cidade de Roncador. Requerimento 54 de 2026, do vereador Sebastião Aparecido de Lima, a ilustríssima senhora Simone Aparecida Gonçalves Soares de Souza, diretora-geral da Secretaria de Saúde, solicitando que todos os dias da semana sejam realizados atendimentos médicos na UBS do Distrito do Alto São João. Requerimento 55 de 2026, da vereadora Adriana de Freitas, requer envio de ofício à Excelentíssima Senhora Marília Peralta Bento Gonçalves, prefeita municipal, solicitando a instalação de placas informativas sobre o abandono de animais em pontos estratégicos do município de Roncador, especialmente em locais onde a prática é recorrente. Requerimento 57 de 2026, da vereadora Marilza Dias Assis Ferreira, requer envio de ofício à ilustríssima senhora Rosângela Aparecida dos Santos, secretária de Educação do município de Roncador, solicitando que seja adquirido e instalado uma grade, alambrado de proteção no Centro Municipal de Educação Infantil Isidoro Puritz, na área central de Roncador. Indicação legislativa número 3 de 2026, da vereadora Adriana de Freitas, à excelentíssima senhora Marília Peralta Bento Gonçalves, prefeita municipal, para que remeta mensagem a essa Casa de Leis, visando tramitar projeto de lei que institua o programa Equitação para Todos, com o objetivo de incentivar a prática da equitação como atividade esportiva, educacional e de inclusão social do município de Roncador. Projeto de lei do Executivo número 11 de 2026, institui o novo plano de amortização do déficit atuarial do regime próprio de Previdência Social, RPPS, do município de Roncador, para o período de 2026 a 2055 e da outras providências. E projeto de lei do Executivo número 14 de 2026 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2027 e da outras providências, a LDO 2027. Os requerimentos e as indicações aí e os projetos de leis serão encaminhados para os departamentos responsáveis e para as comissões. Requerimento 51/2026, ofício de moção de aplausos à ilustríssima senhora Simone Aparecida Gonçalves Soares de Souza, diretora-geral da Secretaria Municipal de Saúde de Roncador, para a senhora Denise Pereira Lopes Rosa, coordenadora de Atenção Básica em Saúde, bem como as coordenadoras PSF, sob a licença das seguintes enfermeiras: Débora Costa, responsável pela equipe de bairro Jardim Anchieta, Sidneia Ramos, responsável pela equipe de Distrito do Alto São João, Suelen Lemes, responsável pela equipe Norte, e Lucineia Polinarski, responsável pela equipe Sul. Leitura na íntegra, turno único de discussão e votação. A presente homenagem tem como objetivo enaltecer o excelente trabalho realizado por essas lideranças e suas equipes, o qual resultou em significativo aumento dos indicadores da saúde do município de Roncador. O aprimoramento dos índices de saúde é de extrema importância
pois demonstra a eficácia das ações desenvolvidas e a melhoria contínua da qualidade dos serviços públicos prestados à população. Tal resultado reflete o empenho, a dedicação e o compromisso das equipes de saúde em oferecer um atendimento de excelência, promovendo a conscientização de que a saúde se constrói por meio da prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção. Destaca-se ainda que o eficiente acompanhamento das famílias contribuiu diretamente para a melhoria dos indicadores, evidenciada pela redução da mortalidade infantil e materna, bem como pela diminuição das internações por condições sensíveis à atenção primária. Reconhece-se que a área de saúde apresenta inúmeros desafios, por isso, cada avanço alcançado deve ser celebrado e valorizado. Tais conquistas são fruto do trabalho árduo das equipes comprometidas, com lideranças competentes e profissionais dedicados que enfrentam diariamente os desafios com responsabilidade e determinação. Diante do exposto, essa Casa Legislativa presta justa homenagem, expressando reconhecimento e gratidão pelos relevantes serviços prestados à comunidade. Edifício Luciana e Cristina Rosa, Câmara Municipal de Roncador, 10 de abril de 2026, assinatura Amadeu Luiz Santos, vereador. O requerimento 51 de 2026 entra em discussão. Senhores vereadores, só explicando qual que é o objetivo desse requerimento, dessa solicitação para que seja feita essa indicação a esse grupo de servidores da saúde pelo seguinte: como foi lido no requerimento, houve um avanço muito grande dos indicadores em saúde do nosso município nos últimos meses. E esse avanço se dá ao trabalho dessas pessoas aqui citadas. A liderança da Simone enquanto gestora de saúde, que deu a condição de trabalho para as equipes, a liderança da coordenação da atenção básica da enfermeira Denise, nesse momento, que é a enfermeira que cuida desses indicadores, que cuida do sistema de saúde, tanto do município, do governo federal e do estado, ela que monitora. Precisamos fazer tal ação para que o nosso indicadores aumente tantos por cento. É a função dela e ela tem cuidado muito bem. Das enfermeiras, que são as líderes das equipes da saúde da família, que é composta por um grupo de ACS, um grupo e as técnicas de enfermagem. E elas que desenvolvem as ações. Então, precisamos, por exemplo, atingir mais 20% de cobertura dos pacientes com hipertensão. Elas que vão atrás, elas que verificam a pressão, elas que puxam o relatório desse grupo de hipertensos, que precisa ser verificada a pressão, que precisa ser solicitado exame, que precisa ser agendado consulta, para que seja informado no sistema, para que possa subir esses indicadores, esses resultados. Detalhe, tudo tem um tempo e um prazo para ser cumprido. Se não fizer dentro desse prazo, não conta como indicadores. Eu falo hipertenso, que é o mais conhecido, mas os indicadores é a cobertura de pacientes com diabetes 1, 2 e 3, é a cobertura de criança dentro das faixas etárias, daí lá é o peso, é o acompanhamento do desenvolvimento nutricional dessa criança, da vacinação, do calendário vacinado dessas crianças, tudo isso, mais uma série de indicadores tem que ser cuidado. Então, se a equipe não estiver entrosada, não estiver empenhada, não estiver empolgada e bem liderada para que isso aconteça, acaba não acontecendo. Então, nos últimos meses, temos tido resultados muito bons lá na saúde e é graças ao trabalho dessa equipe, dessa rede. Então, a gestora Simone, com a coordenação, com as enfermeiras na liderança e no comando, e as meninas e as equipes que executam as ações. Então, vejam, é uma rede de pessoas que precisam estar trabalhando em sintonia para que dê esse resultado positivo. Com esses avanços, a gente garante aí por mais 1, por mais 2 anos e assim por diante, os recursos financeiros que a gente recebe tanto do Estado quanto do governo federal para que possa custear as ações da saúde, para que possa ser custeada as ações desenvolvidas dentro do município. Então, o quanto é importante o trabalho
dessas pessoas. Muitas vezes não tão reconhecida como merece. Então, a nós, nesse momento, cabe dar a elas, né, esse reconhecimento com esse ofício. Eu tenho certeza que elas vão ficar muito felizes. Certo? Então, quero pedir o voto, o apoio de todos vocês para que a gente possa comemorar junto com elas esse avanço e um reconhecimento ao grande trabalho, exitoso trabalho que estão desenvolvido com elas, por elas. E que beneficia a vida dos nossos eleitores, né, do nosso povo. Eu acho que isso que é o mais importante. Continua em discussão. Em votação, senhores vereadores e as senhoras vereadoras que aprovam, permaneçam como estão. O requerimento 51 de 2026 é aprovado por unanimidade dos senhores vereadores e das senhoras vereadoras presentes. Matérias da ordem do dia. Projeto de Lei do Executivo, número 13 de 2026, dispõe sobre a inclusão de metas e prioridades na Lei Municipal 1530/2025 PPA e Lei Municipal 1514/2025 LDO para o exercício 2026 e autoriza abrir crédito adicional especial no exercício 2026 e da outras providências. O projeto de lei tem leitura na íntegra, discussão e votação em primeiro turno. A Câmara Municipal de Roncador, Estado do Paraná, aprovará e o Prefeito Municipal sancionarei a seguinte lei. Artigo 1º. Fica incluído por motivo da necessidade de adequação de prioridades e metas no PPA, Plano Plurianual de Investimentos e LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício 2026, conforme segue abaixo. Programa de Proteção ao Meio Ambiente e Educação Ambiental, proteger e preservar o meio ambiente, promovendo a sustentabilidade e a qualidade de vida da população. Manutenção do Departamento de Meio Ambiente, apoio administrativo, valor R$ 66 mil. Artigo 2º. Fica também o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial no exercício vigente no valor de R$ 66 mil, classificados na seguinte dotação. Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Departamento de Meio Ambiente, Manutenção do Departamento do Meio Ambiente e subvenções sociais. Artigo 3º. Para atender o disposto no artigo 1º desta lei, fica autorizado a anulação parcial da dotação orçamentária número 99, 999, 99, 999, 999.9996. Artigo 4º. Ficam alteradas para fins de consolidação em consonância com os artigos anteriores a Lei Orçamentária Anual LOA 2026, Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO 2026 e o Plano Plurianual PPA 2026-2029. Artigo 5º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Passo Municipal João Tales Mendes, em 7 de abril de 2026. Assinatura Marília Perota Bento Gonçalves, Prefeita Municipal. Projeto de Lei do Executivo, número 13 de 2026, entra em discussão. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, aos internautas, boa noite. Em relação a essa votação, essa discussão, vamos lembrar da emenda impositiva qual foi feita na gestão passada pelo vereador Genauro, a qual ele autorizou lá, né? Na época ele tinha colocado só a PASLA, e daí depois sentamos, conversamos, que até então ele não tinha conhecimento dessa Casa de Lei, da OPAR, então teve essa abertura, a qual o dinheiro da emenda impositiva foi dividido para as duas instituições. Tanto é que hoje recebemos, essa semana, eu penso que recebemos a prestação de contas da OPAR, e eu gostaria de apresentar alguns números com esse valor dessa divisão da emenda impositiva a qual a OPAR teve a utilização, pois essa emenda aí que está vindo do Executivo é para que haja respaldo do Executivo para continuar o plano de aplicação das organizações. Tá? Foi colocado R$ 29.047,38. 100% do valor que foi agraciado pela emenda impositiva foi executado lá em Iretama, através do plano de aplicação, a qual foi apresentado pelo PAR para fazer castrações no município de Roncador.
Hoje, 5 meses depois, vemos resultado já, aqui no centro principalmente. É nítido que nós não vemos mais aqueles cachorros, até estava comentando com a vereadora Irene, né? É raro você ver hoje uma cachorra no cio e os cachorros atrás, porque quando a gente localiza, o munícipe avisa que tem, as meninas da OPAR retira da rua, faz a castração, e com isso vocês veem que está nítido já no município que teve a diminuição. Tá tudo resolvido? Não, porque ainda está falho na parte de conscientização das pessoas, que ainda tem a soltura de animais aqui no centro ou nas portas das cidades e nas propriedades rurais tem, e principalmente nos cuidadores, existe essa soltura ainda de animais. Eu gostaria, senhores vereadores e vereadoras, só apresentar os números que a OPAR nos colocou, com esse R$ 29.047,38. Foi feito 40, aproximadamente esse número, não exato, pois teve algumas transições em felinos. Nós tivemos quase 40 fêmeas caninas, 8 machos caninos, 10 fêmeas felinas e 8 machos felinos. Então, nós tivemos 40, 50, 64 aproximadamente animais castrados pelo esse valor, que na época foram 31 mil, me corrija aí, vereador Genauro, aproximadamente nesse valor, que é outra despesa, lembrando que o escritório de contabilidade que presta o serviço, a qual fez até a prestação de contas, que está aqui nas minhas mãos, depois está aqui. Então, esse valor que nos foi repassado, para as cuidadoras lá, para a organização, foi de muita valia para o município. A população sentiu isso no tocante de saúde pública e diminuição de animais de rua. Sem contar ainda, senhor presidente, senhores vereadores, que ainda nós fazemos trabalho, feita ainda um rateio, feita uma divisão de custos ali entre os cuidadores, que esses animais que vão para a castração, eles passam por consultas, passam por exames para ver se estão aptos a fazer castração. Caso não estão, a gente tem que fazer o tratamento ainda. Teve animais, a Belinha, passou por quimioterapia, e ainda, além disso, as cuidadoras, os cuidadores, os integrantes da UPAR ainda tiram dinheiro para dar ração para os animais, é feito o tratamento, e hoje nós temos um caso do animal que o baiano levou lá para Iretama, foi feita a castração, o cuidado, e nós ainda vamos ter que colocar ele ali nos fundos da delegacia para cuidar dele, porque não existe um local próprio, a qual ainda nós sabemos que existe um plano que deveria ter colocado, mas nós ainda temos que achar um local, ou fica na casa das meninas, ou fica na delegacia para ser cuidado. Então, além de tudo esse do plano ser para castração, foi abraçado muito outros serviços, né? Tivemos a audiência pública por esses dias do promotor, eu penso que a Uliette colocou toda essa parte boa do programa. Então, essa mudança, essa emenda aí na LOA é para esse fim, para que continue o trabalho para sanar as despesas do plano de aplicação. Respondo hoje pela UPAR, porque a prestação de contas está aqui nas minhas mãos, foi entregue nessa Casa de Lei, e esperamos que a PASLA também faça a prestação de contas, a qual o plano de aplicação dele foi colocado para apreciação. Muito obrigada. Continua em discussão. Senhor presidente, colegas vereadores, eu fico bastante feliz com esta atitude, porque a gente vê aqui o reconhecimento do nosso trabalho por parte do poder público. No primeiro momento, nós fizemos uma emenda impositiva. E quando se fala na emenda impositiva, a própria palavra ela não soa bem, quer dizer, foi feita uma imposição para que o município fizesse aquela ação. Tudo dentro da lei, né, conforme a gente trabalha aqui. E nós fizemos essa indicação de parte do valor que cabia a nós, né, para que a gente pudesse fazer esse apoio financeiro para a OPAR e para a PASLA. E deu muito certo, tanto é que o município reconheceu esse trabalho e vai se tornar, a partir de agora, um programa
ação de conteúdo programático. Eu penso que não vai ter fim mais essa situação. Mas o que nós queremos, senhor presidente e colegas, é que, além desse programa, outros tantos venham também para amenizar essa situação. É público e notório que nós já tivemos uma significativa diminuição dos animais errantes aqui na rua, né? Na audiência pública, a gente tinha 3 situações que a gente gostaria de ter apresentado, mas infelizmente não foi nos franqueado a palavra, né? E depois, ao final da reunião, nós conversamos ali diretamente com o doutor Guilherme e já fizemos algumas indicações, inclusive na próxima semana, provavelmente nós vamos até o gabinete da promotoria, inclusive com novidades, colega, em relação a esta possibilidade de um local para que esses animais sejam abrigados temporariamente. Vossa Excelência disse aqui, né, que alguns animais, quando passam por alguns procedimentos, eles ficam provisoriamente ali no fundo da delegacia, que não é o local mais correto. E hoje é o único que se apresenta, mas nós estamos apresentando uma situação do imóvel que fica retirado aqui do centro, né, distante a uns 5, 6 quilômetros, e que certamente vai resolver essa situação temporário ali, não pode ser um abrigo permanente, até porque essa questão de canil ela não existe mais, né? A situação lá da Apasla, por exemplo, hoje a Apasla, através do Claudinei, ele está com cerca de 30 animais lá, né? Então é uma situação assim bem complicada. Além de todo o trabalho que tem que ser feito, a limpeza, o cuidado do dia a dia, né? Tem também os custos da alimentação. E esses valores eles estão sendo colocados à disposição para que essas entidades façam isso. Uma fazendo a parte de castração, da medicação, e a outra fazendo o cuidado ali do abrigo temporário, né? Claro que a gente gostaria que tivesse mais animais assim nessa condição de ter o cuidado ali, mas pela limitação do espaço é o que se apresenta. Então, eu fico feliz, certamente é o reconhecimento por parte da administração de que deu certo, tanto é que vai se tornar aqui uma política pública permanente. Muito obrigado, senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras. Continua em discussão. Olha, eu acho que atitudes assim elas têm que ser sempre enaltecidas, né? A política pública em si que o município implantou a partir de um problema levantado pela sociedade, acolhido pelo executivo, pelo legislativo, e que passou a ser cuidado, a ser zelado para poder chegar nesse resultado. O dinheiro público gasto no local certo, na hora certa, e cuidado da forma correta, contribui muito para chegar nesse resultado, num resultado positivo no final de tudo. Obviamente, a gente percebe mesmo a diminuição na rua, não está tendo assim tanto ataque dos cães, por exemplo, nem esse fervo. Ainda tem, mas é bem menos já percebe-se sim uma melhoria, né? É uma política pública que foi implantada, que a gente está vendo que está dando resultado, né? Enaltecer a atitude da associação, que encaminha em tempo recorde, eu posso dizer assim, né? Isso, os voluntários que trabalham, né, prestando conta para nós, isso aí também precisa destacar o respeito da parte deles para com nós, os legisladores, né? Acho que o exemplo da associação deve ser seguido por todas as outras que recebem alguma subvenção do município, que precisam entender que tem que prestar conta, sim, para os vereadores, porque somos nós que votamos e que autorizamos a prefeita, o executivo, a gastar o dinheiro público nessas políticas públicas, né? Então, eu quero deixar aqui os parabéns aos membros voluntários da associação. A vereadora Adriana fez muito bem em trazer para o debate a prestação de conta nesse momento tão oportuno que é da discussão, da votação de uma nova subvenção com esse objetivo. Então, agora, nesse momento, está ganhando o executivo, está ganhando o legislativo e, principalmente, a população que vai, a partir de agora, começar a observar, a prestar atenção e ver o resultado de uma política pública implantada e que agora já estamos colhendo o resultado. Isso é muito bom para o município e bom para a população.
Continua em discussão. Senhor presidente, boa noite a todos os vereadores e vereadoras que nos assistem pelas redes sociais, os funcionários da casa. Na verdade, essa matéria ela é muito importante, uma questão de saúde pública. O dinheiro está sendo aplicado de maneira... E o mais importante é a prestação de contas, né? Mostrar onde está sendo gasto, como está sendo feito. Só que eu também acho que a gente tem que começar a partir para outra questão importante. Se a gente também não fizer política pública de conscientização, não começar a trabalhar com as nossas crianças lá na escola, começar a fazer alguma coisa nessa contrapartida, nós vamos ficar enxugando gelo. Porque nós vamos castrar 40 animais, nós temos 300 soltos na rua. Não dá conta. Os outros 250 que sobra, vai despejar mais 200 cachorros na rua. Então, o que a gente tem que fazer? Tentar fazer uma maneira, chegar na escola, chegar com a piazada, conscientizar no rádio, ou das maneiras que a prefeitura puder, ou o poder público, para a gente tentar fazer com que a pessoa se conscientize. Porque se não conscientizar, não adianta. Não adianta. Ou então, também, igual eu falei no começo, no ano passado, colocar uma multa para quem abandona um cachorro. O vizinho tem que denunciar se o vizinho abandonou um cachorro. Porque o poder público ele não vai conseguir. Com esses 65 mil reais, a gente vai tratar, vai diminuir, mas nós não vamos resolver o problema. Infelizmente, não vai. Mas essa lutar está sendo muito importante. Tem surgido efeito, você olha hoje, principalmente aqui no centro, que sempre tinha uma concentração muito grande de animais errantes, melhorou muito. E outra, é bonito ver quem tira o seu tempo para poder destinar o seu tempo para poder ajudar os animais, ajudar o outro. Porque, querendo ou não, quando você está ajudando um animal, você está ajudando o teu vizinho. Você está diminuindo a questão de transmissão de zoonose, de doença. Mas, assim, eu sempre gostei e aprendi na faculdade isso. A conscientização é o primeiro passo. Enquanto o ser humano ele não se conscientizar do que ele deve fazer, nós vamos enxugar gelo, igual eu disse. Obrigado, senhor presidente. Ok. Continua em discussão. Senhor presidente, eu concordo em partes com a palavra do colega vereador Júnior. E entendo que essa questão de conscientização ela é muito importante. Porém, para tudo tem que ter uma primeira atitude, uma primeira ação. E se nós estamos fazendo isso agora, é importante. Quem sabe se tivesse acontecido isso há 4, 5, 10 anos atrás, hoje a realidade talvez seria diferente. Os 300 que Vossa Excelência coloca, talvez seria 30. Né? Então, tudo tem que ter um início. Né? E nós começamos esse trabalho agora, cerca de um ano, menos de um ano, né, 6 meses, e já surtiu efeito. Então, eu acredito que, embora seja enxugar gelo, né, eu acredito que vai ter efeito, já está tendo esse efeito. Né? E eu penso que não é um gasto, é um investimento, né, porque é saúde pública. Né, quando a gente toma esse tipo de atitude, essas providências, o poder público, o poder executivo e legislativo e a sociedade civil, através das pessoas, dos voluntários, elas estão evitando que alguém seja mordido, que tenha ali alguma dificuldade, né, que possa, inclusive, contrair alguma doença, né, um acidente. Né, a gente sabe de caso de motoqueiro que teve ali uma colisão com o cachorro e acabou ficando inválido por isso. Então, veja, nós estamos fazendo a nossa parte para evitar que esse tipo de situação aconteça. Então, eu acredito que tudo tem que ser feito através de um primeiro passo, e nós já demos esse primeiro passo aqui, senhor presidente. Eu acho que foi dado o primeiro passo, talvez agora seja a hora de as equipes, os representantes das ONG voltarem a sentar para discutir, talvez, como se fosse uma segunda fase, né, do projeto. Tá, nós iniciamos, deu certo, estamos tendo resultado. Perfeito, vamos manter o que deu certo, vamos continuar avançando, discutindo a segunda fase. E aí é importante com que as ONG, as pessoas que defendem essa causa, não percam o espírito da fiscalização, por exemplo. Continuar insistindo, continuar falando, continuar batendo, usando o que temos hoje de muito fácil e acessível, que são as mídias sociais, os meios de comunicação da informação,
para levar aquilo que o vereador Júnior propôs, que é a prevenção. E aí sim também entrar nas escolas, fazendo ali uma parceria, talvez a ZONG, ir até as escolas dizendo para os alunos da importância do cuidado do animal, da prevenção, do não abandonar. E aí nós vamos estar entrando aí numa segunda fase, que daí é um processo mais longo, porém dá resultados. A prevenção, ela é água. Quando bate numa pedra, o tempo faz com que a água gaste aquela pedra. E a prevenção em saúde, porque isso também é saúde pública, é o tempo de dizer, de falar, de investir, de campanha, de falar, de fazer panfletagem. E aí também esses que são desregrados, de penalizar, sim, temos que ter esse pensamento, e aí os órgãos fiscalizadores, e nós aqui entramos nesse campo da fiscalização, de penalidade, sim, daqueles que não entram nas regras. Enfim, acho que estamos no caminho certo, sim, senhores. Fizemos a coisa certa, estamos fazendo a lição de casa nessa questão, e a longo prazo os resultados virão resultados melhores ainda. Continua em discussão? Boa noite a todos que nos acompanham pela rede social. Amadeus, eu acompanhei o Claudinei, acho que faz mais de 12 anos que ele está nessa luta, e agora foi reconhecido o trabalho dele. Então eu acho que tudo que ele ganhou nesses 12 anos que ele está aqui, ele investiu nos animais. Teve uma época que eu fui na casa dele, tinha mais de 150 cachorros, né, e as pessoas não queriam ele dentro da cidade. Ele teve que mudar da cidade para poder abrigar esses animais lá. E a gente acha que ainda, pelo que ele fez e está fazendo, é pouco esse valor até, pelo que ele fez. 30 cachorros ali é pouco, né? Mas o quanto que se gasta durante o mês? Hoje 1 quilo de ração da mais barata deve estar em torno de 10, 15 reais. E para ele manter aluguel, tratar desses animais, tirar do serviço dele para apanhar com esses animais, eu acho que já fez demais até ele. E se alguém quiser ajudar ele com ração, essas coisas, eu acho que será bem-vindo. No primeiro mandato eu ajudei muito ele com ração. A doutora Marília, ele falou aqui que pagou aluguel para ele por muito tempo, né? Só que ele não está aguentando mais, né? E agora está só com 30. Mas do jeito que a gente está vendo, se não tiver um disque de denúncia, fazer um disque de denúncia, para as pessoas pararem de soltar esses animais aqui dentro do roncador, porque esses animais eles não vêm daqui da cidade. A maioria vem das propriedades rurais que as pessoas estão soltando aí. E nós temos que ajudar mais, eu acho. Alguém que quiser contribuir, né, Júnior? Sim. Todo mundo já contribui. Perfeitamente. E acho que futuramente vamos ter que dar uma ajuda maior para ele. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Em votação. Senhores vereadores e senhoras vereadoras que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de Lei do Executivo número 13, de 2016, de 2026, aprovado por unanimidade dos vereadores e vereadoras presentes. Se tratando de uma sessão ordinária, sendo permitido o uso livre da palavra, passo a palavra para a senhora vereadora Adriana de Freitas, por até 5 minutos, conforme o regimento. Boa noite, novamente, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e aos internautas. Vamos tentar, então, resumir em 5 minutos, né? Só para concluir ali, em relação a políticas públicas, trabalho bem bacana que, quando o senhor presidente falou de ver os acertos e corrigir os erros, uma coisa bem bacana que estava sendo feita quando aparecia filhotes de animais. O pessoal achava os receptores, as pessoas queriam ficar com o animal, só que eles não queriam porque, não vou pegar uma fêmea que logo, logo dá cria. Então, entregava o filhote, depois de um tempo, seria feita a castração. Eu penso que logo, logo já vai começar a aparecer os filhotes aí que foram doados para fazer a castração. Então, esse é um ponto positivo a ser seguido. E por conta disso aí, até veio coincidência, coloquei lá um requerimento
para ser instaladas umas placas informativas, vem de encontro aí com a conscientização que o vereador Júnior colocou, que existem alguns pontos aqui na cidade que ainda tem a soltura de animais. E, infelizmente, volta a bater na mesma tecla, a vereadora Irene, nós já tivemos discussão em outras sessões, que o pessoal voltou a dar veneno aos animais, né? E aí acontece, daí quem são informados somos nós. E hoje coloquei também uma indicação, há várias semanas a gente vem conversando com o secretário de Esporte sobre um novo programa a ser instalado em Roncador. Nós temos um espaço ali na saída de Santo Antônio, o CTG. Nós temos a pista onde o pessoal pratica tiro de laço, nós temos as baias com os cavalos, o pessoal que faz a cavalgada. Tem aquele espaço ali que hoje poderia ser aproveitado, né? Então, estamos em conversa há vários dias, hoje sentamos com o João Natal e concretizamos um projeto, finalizamos, vamos dizer assim, um projeto de lei que a gente pensa que vai ser o começo de várias outras coisas que estão por vir em relação a equinos, aos cavalos, né? Colocamos aqui até equitação para todos. Dentro desse programa, a intenção é trabalhar as secretarias, né? A gente pede lá que o Executivo veja esse projeto de lei com bons olhos, para a gente fazer a união da Secretaria de Esporte, da Educação e Saúde, para tratar programas com acesso, esporte a lazer, inclusão social, convivência comunitária, fazer as práticas de equitação ali, as provas, vamos dizer assim, voltadas a esse público, e a ecoterapia. Nós recebemos também a notícia aí que a nossa clínica multifuncional logo tem reativação da conclusão dela, né? Então, logo dentro dessa clínica, por que não fazer a instalação dessa ecoterapia? Então, esse projeto de lei que estamos mandando para o Executivo, para que a gente faça uma reestruturação daquele centro do CTG, para que passe a ser um centro de equitação que traga provas, que traga ensinar aos nossos jovens e adolescentes a prática dos 3 tambores, a prática da montaria, a prática do tiro de laço. Esse final de semana estivemos em Campina da Lagoa, numa pista privada lá, mas é um exemplo a ser seguido, porque aquele ali, nós temos um público muito grande, senhor presidente, senhores vereadores, creio que tem vários internautas aí que pensam igual, né, as pessoas que praticam esporte voltado à montaria, parte equina. Então, temos o público, temos as pessoas, temos os futuros esportistas, e o secretário de esporte até colocou assim que nós precisamos fazer um trabalho para todos. E por que não utilizar aquele espaço que é da prefeitura? E está lá, né? Como diz os vizinhos, voltar da poeira, por conta que não está abandonado, porque nós temos um grupo que está lá, que troca a iluminação, faz o pagamento da água, banca as despesas básicas que nós temos ali. Mas por que não fazer a utilização para prática esportiva para os munícipes roncadorenses? Muito obrigada. Obrigado, vereadora Adriana. Sobraram 10 segundos. Com a palavra, o vereador Antônio Martins. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu só quero relembrar que, não sei que foi em 2000, não me lembro bem que foi em 2012, já quando a doutora foi eleita pela primeira vez, e nos primeiros 4 anos, foi concedida a concessão desse espaço ali para o CTG, Cachoeira da Saudade. Então, esse negócio de poeira, inclusive, nós fizemos uma força-tarefa aqui para buscar areia lá em Mamburê, para que eles pudessem fazer as provas de laço. Só que eles começaram a brigar entre eles ali mesmo. E não aconteceu nada. Então, esse espaço está concedido para o CTG e
eles não deram mais andamento para poder fazer essas provas, para poder fazer as provas de laço. Então, eles foram construindo o bairro e cada um usando do jeito que quer. Então, eu acho que isso aí não vai acontecer pelo lado da prefeitura. Isso pode acontecer se eles, CTG, assumir e construir e fazer o que deveria ter feito, né? Tem a parte da campeira ali também, mas daí um pega que é o presidente, o outro depois passa para outro, e assim vai indo e nada acontece. Então, se as vizinhanças estão reclamando, não é um problema da prefeitura, é um problema de quem está assumindo esse espaço lá. Muito obrigado, senhor presidente. Me concede só uma parte aqui. O vereador Martins não está errado. Existe a reclamação da poeira lá por conta da prática dos exercícios que eles fazem lá. Mas nós sabemos que hoje está bem obsoleto lá, mas por falta desse cuido. E só para ver nessa questão, nós sabemos que teve essa concessão de uso lá, e realmente teve essa porque o pessoal mistura. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que o pessoal que está assistindo sabe disso, que o pessoal mistura o CTG em si e o pessoal da cavalgada, vamos dizer assim, dos cavalos, né? E existe essa separação. Mas hoje, em alguns, já estou indo para o 2º ano que a gente está, que tem os animais ali, que está sendo feito o uso. Então, nós vemos que tem um grupo bom ali que pensa diferente. E eu penso que a próxima etapa agora é a criação, a veiculação de uma associação, de uma organização assim, do pessoal. E aí eu penso que pode dar certo sim, Martins. É o que a gente torce. Pode dar certo, mas não a prefeitura colocar dinheiro digamos assim, do povo em uma situação que não é do povo, é particular. Então essa concessão foi feita para 10 anos, eu não sei em quantos anos já está. E quando vencer os 10 anos, eles vão querer que faça concessão de novo. Só que não sai nada lá que eu estou vendo que não acontece nada. Cada um tem a sua baia particular e cada um cuida do seu cavalo lá do jeito que quer. Então, e num terreno que é da prefeitura. Por certo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Antônio Martins. Com a palavra, o vereador Sebastião Aparecido de Lima. Eu gostaria de comentar sobre a minha indicação. Por que médico todo dia no Alto São João? O vereador Amadeus sempre está lá, né, Amadeus? E a semana passada, várias pessoas me procurou por causa de transporte. E eu fui procurar ver por que não está tendo transporte lá no Alto São João. A fila é muito grande para fisioterapia, pessoas que fazem consulta durante o resto da semana aqui no Roncador, que lá o médico vai terça e quinta, e os carros só tem 2 veículos lá, e a enfermeira Néia faz o atendimento até aqui no Santo Antônio, né, Madeus? E essa semana fui procurado por uma senhora que tinha feito uma cirurgia no hospital e precisava ir embora. Não tinha veículo, a ambulância estava para Campo Mourão, e a Espinha é 7 lugar, é um carro grande, né? 7 pessoas, e dei mais o Gol que tem lá. O Gol estava com a Néia, nos atendimentos, e a Espinha estava para cá. E daí tem que trazer para o dentista. Então não está dando conta 3 veículos. E se abrir logo a fisioterapia, põe a cadeira do dentista lá, e o médico, eu tenho certeza que vai sobrar veículo lá. Eu acho que fica até mais barato o veículo ficando lá e o médico indo lá do que trazer para cá os pacientes. E a outra coisa, a prefeita teve na rádio quinta-feira falando sobre o asfalto do Alto São João, dentro do distrito, e vai demorar um pouco mais a obra lá, porque foi mudado o projeto, e até o governo dá o ok lá para poder fazer, vai gastar mais 700 e poucos mil lá para enlarguecer as ruas. Então, por isso que vai pôr cascalho, tem a escola, tem o posto de saúde, tem o CRAS, e tem muito barro lá. Então, por isso que vai pôr a cascalho. Eu pedi para ela que ponhasse cascalho, porque se demorar aí uns 3, 4 meses para que se comece a fazer o asfalto de volta, não tem como ficar daquele jeito lá. E sobre o asfalto que vai daqui para Alto São João,
provavelmente daqui mais uns 30 dias vai começar a fazer os bueiros. Ela falou isso também. Assim que finalizar os bueiros, daí já começa a obra do asfalto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Sebastião. Com a palavra, o vereador João Altair Albert Júnior. Novamente, boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos que estão nos acompanhando, quem está, os senhores e senhoras vereadores. Queria fazer parte, vereador, do teu requerimento ali, da indicação do requerimento 54, da questão do médico. Eu também acho que, se você puder transportar a equipe todo dia, é mais fácil de você transportar 10, 15 pessoas de lá para cá e daqui para lá. Então, se tiver como fazer, seria melhor. É igual você falou lá da questão da fisioterapia, questão da coleta de sangue que a gente pediu também, já não vem aqui coletar mais, já coleta lá. A pessoa não precisa se deslocar de lá para cá. E é carro andando, querendo ou não, tem todo o custo, manutenção, motorista. Então, eu acho muito bacana. Com relação ao que a vereadora Adriana falou também, que voltaram a envenenar os cachorros aí, eu acho que a vigilância sanitária, ela tinha que atuar de maneira firme e forte nos comércios, porque se tem veneno, tem alguém vendendo. E o chumbinho, que o princípio ativo é a varfarina, inclusive dá cadeia sem fiança para quem vende. Então, é um negócio muito importante, além da conscientização, igual eu falei. Por que existe o roubo? Porque tem quem compra o produto roubado. Por que existe o envenenamento? Porque tem quem venda o produto para envenenar os animais. Então, a vigilância sanitária tinha que agir com uma mão um pouquinho mais pesada, fiscalizar o comércio, porque alguém está vendendo isso aí. Isso aí não surge do além. Então, o animal ele não vai sozinho, ele vai comprar o chumbinho para comer. Então, alguém está, além de estar envenenando, alguém está vendendo para essa pessoa envenenar. Então, tem que pesar a mão nisso aí. Também, uma coisa muito importante, Adriana, que você falou, eu acho muito salutar, no mundo inteiro é utilizado hoje a ecoterapia, principalmente para as crianças especiais que têm tanto autismo, síndrome de Down ou qualquer tipo de tratamento. É um tratamento muito bem observado em qualquer esfera do mundo aí na questão da saúde. E eu vejo que, como tem um espaço, e se tiver os animais e tal, aí, Martins, sim, eu concordo da questão do dinheiro público entrar. Entrar para o quê? Para tratar essas crianças, utilizar aquilo ali para pegar quem precisa e tal. Agora, a pessoa que tem o seu cavalo, que ela quer praticar a prática dela, é merecedor também, tem que ter o auxílio da prefeitura, mas principalmente quem precisa de um tratamento especial. Boa noite, senhor presidente, obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Irene Kozak, do Bonfim. Meu boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadores, todos que nos acompanham pelas redes sociais. Então, também achei muito interessante dessa do nosso colega Sebastião aí, né? Pedir o médico só para a região ali do Alto São João. Igual a gente que vive aí andando, observando, a questão, né? O pessoal vem para a cidade de Roncador com o carro, daí eles ficam agoniados para voltar embora. Fica, meu Deus, igual eu falo, o motorista não vence, está levando, buscando cada passo, né? Eles ficam desesperados para retornar para as casas logo, né? Fica, meu Deus, cadê o motorista? Mas é igual eu falo, o motorista vai e volta, é aquela questão, é bem difícil, né? Então, esse requerimento do colega é muito importante para ter um médico só para atender a semana toda em Alto São João. Tá de parabéns, colega Cido. E eu fiz uma indicação aqui para o colega Nilton, né? Referente que eu estava, como disse, eu ando a pé nas ruas, observando as placas, né, nas esquinas, principalmente os arvoredos estão tomando conta, tá? Não está dando visão para as placas ali, né? E daí a gente está fazendo aqui, pedindo para ele que tenha poda nessas árvores, né? Para deixar bem livre acesso a essas placas, né? É isso aí, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Irene. Com a palavra, o vereador Flávio César Unesco. Boa noite, senhoras e senhores vereadores, público que nos acompanha nas redes sociais.
Aproveitar aqui o gancho que a vereadora falou ali do CTG. Ali, realmente, ali tem bastante gente que ocupa ali e tem aquela concessão que o Martins falou ali, que está para vencer aquela concessão de 10 anos ali já. E eu até procurei os responsáveis lá pelo CTG lá para ver uma emenda aí para trazer de repente lá que nosso deputado tinha interesse de trazer para cá, mas a parte da diretoria ali não deu muito interesse não. Ali está uma briga ali de 3 grupos na verdade ali. Até andei conversando ali, tem que sentar todo mundo e criar um grupo só. Porque ali hoje sem CTG não tem campeira, não tem... acaba o CTG. É bem complicado esse negócio aí, tem que sentar junto com a prefeita, junto com todos que usam ali para tá organizando ali, porque o grupo que está ali é muito fraco no meu ponto de vista. Eles não deram nem atenção, tinha um pessoal ali que, sei lá, não sei o que eles pensam ali nessa parte aí, e pedi para que, já até conversei com o pessoal ali para o próximo mandato reunir todo mundo, e fazer uma diretoria forte para o CTG ali, que tem interesse de ficar ali no negócio de dança, da cavalgada, da campeira, do stirrope ali, que o pessoal gosta de laçar, para estar organizando isso daí. Eu fiz um requerimento aqui também para o João Natal, ele respondeu aqui, até tive em conversa com a prefeita esses dias. Eles vão atender ali o pessoal do faxinalzinho ali, a questão dos banheiros ali, do barracão ali. A gente fica agradecido aí. E daí amanhã já tem a reunião aí para o esporte, que vai soltar um campeonato aí de rural aí de futebol aí para piazada. Quem tiver interesse de fazer inscrição aí para estar participando do campeonato aí, o interesse é levar para as comunidades esse campeonato, né? A gente fica bem agradecido aí, porque o pessoal pediu bastante na campanha para estar atendendo as comunidades, e a gente fica grato aí pela atenção que eles estão dando aí para o pessoal. Esse dia também fiz um requerimento ali para o seu Ismael Veloso, até passou em branco ali. Esqueci de comentar e quero dar uma comentadinha hoje para dar uma olhada ali no Parque Miguel Pereira, ali para estar dando mais uma cascalhada ali, passar o rolo ali, que ele está bem difícil ali, pessoal, quando dá essas chuvinhas ali, para dar dando uma arrumada ali. E hoje era só, senhor presidente. Obrigado, vereador Flávio. Com a palavra, a vereadora Marilza Dias Assis Ferreira. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, todos que nos assistem e os presentes. Eu tenho uma indicação aqui, a pedido para o seu Ismael Veloso, por uma propriedade aqui na rua Paranaguá, de caminhões de terra. Sabemos que cada munícipe, né, tem direito a 5 caminhões de terra, então estou formalizando, porque há um tempo já que ela está aguardando, e sabemos que é para um bem comum, cada construção que se tem na nossa cidade, né, isso quer dizer que é melhoria para a cidade. Então, fica aqui uma solicitação para o Ismael Veloso, solicitando para ele. E a indicação número 57, ali é um requerimento, aliás, em prol ali do CMEI Isidório Puritz. O que acontece ali? Desde que foi construído, ela fica de fundo com o campão ali. E de fundo com o campão é o solário, é a turma que é dos bebês, que é de 0, nós temos bebês de 4 meses a 2 anos de idade, são os mais pequenininhos que tem ali na escola. E o que acontece? Não tem nenhuma grade de proteção, tem campeonato, tem jogo, tem treino, todos os dias ali praticamente,
E não tem como a gente tirar, não tem como tirar as crianças ali nesses momentos. E às vezes é um momento que eles podem estar ali fora, principalmente quando o tempo está bom, é o tempo de tirar eles para o sol, já até fala, né, solar, para eles estarem ali tomando banho de sol, é o espaço que eles têm para brincar. Então, estou solicitando para a Secretaria Municipal de Educação uma proteção. Eu acredito que uma grade, um alambrado, em prol da segurança das crianças. Até é retirado as crianças, mas pode, porventura, né, para não deixar acontecer nada de dificuldade em prol das crianças. A título de informação para a população, eu creio que todos nós, os vereadores, fomos informados e cobrados a respeito das lixeiras que desde o ano passado nós estamos solicitando. Eu estive ali hoje na prefeitura, sentei com a Jaqueline, que é a chefe do departamento de compras. Então, assim, a título para a população que está cobrando bastante as lixeiras no nosso município, hoje foi para empenho. Então, acreditamos que logo estaremos com as lixeiras aí, estarão sendo distribuídas, né, de acordo com a necessidade de cada região. Então, só a título de informação, que sei que todos nós estávamos ansiosos por conta dessas lixeiras aqui na cidade, que faz toda a diferença para a população. É só isso hoje, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Marilza. Com a palavra, o vereador Genauro Ruba. Muito obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, população que nos assiste. Eu ouvi aqui a possibilidade da implantação do programa Equitação para Todos. Eu pergunto, com que dinheiro? E ouvi o colega Formigão falar também sobre a construção dos banheiros lá no Faxinalzinho. Com que dinheiro? Aí os colegas vão falar, mas peraí, o Genauro deve estar torcendo contra. Não é isso. Eu só estou preocupado porque o sindicato dos servidores teve uma reunião com a prefeita há alguns dias e a conversa é de que não tem dinheiro. Não tem dinheiro para nada. Não tem dinheiro para reposição, não tem dinheiro para investimentos, que a situação é de calamidade. Pelo menos essa é a informação. Então nós precisamos entender. Vai criar um programa de equitação? Qual a fonte do recurso? Vai fazer os banheiros lá do Faxinalzinho? Com que dinheiro? Tem essa previsão? Que eu penso que não adianta a gente alimentar uma esperança de que ela não vai acontecer. Né? E a gente sempre é imediatista, nós queremos para ontem. Né? Então eu fico pensando assim, essa informação, ela virá para nós agora na audiência pública, que deve acontecer até o final de maio, para a gente entender, houve a queda na arrecadação, quanto de fato caiu a arrecadação? Porque a proposta do município é de apenas 4% de reposição. Né? Nem é reajuste, é repor a inflação do período de fevereiro do ano passado, a março do ano passado a fevereiro desse ano. Né? E nós sabemos que a inflação ela esteve mais ou menos nesse patamar, para alguns índices um pouco mais, um pouco menos. O colega Cidinho falou, né, da entrevista, eu ouvi também, e fiquei preocupado, porque a gestão anterior, ela conseguiu e deixou reservado R$5.120.000 do asfalto novo Vida Nova para asfaltamento de todas as ruas de chão batido da sede do município, que é aqui, e do distrito de Alto São João. O que houve com o projeto? Nós pedimos aqui por várias vezes e o projeto não chegou para nós. O erro foi de quem, afinal de contas? Nós precisamos entender isso. Houve erro, houve dano, alguém tem que pagar por isso? Porque eu não consigo entender que em pleno século XXI nós vamos ver desmanchar tudo aquilo que está lá, que está errado, e vamos cascalhar. Ah, vai resolver temporariamente, pontualmente, mas gente do céu, se o dinheiro estava em caixa, o que está acontecendo que não foi executado? De quem foi o erro que não viu essa situação? Ah, foi refeito o projeto, foi a Concan. Então, quem recebeu pelo projeto tem que encostar o umbigo no balcão e dizer por que errou. Porque nós aprovamos aqui nesta Câmara a delimitação das ruas lá, e eu lembro como se fosse hoje. Tinha apenas 2 trechos que a rua era estreita, que é no fundo ali da Congregação Cristã do Brasil, no fundo ali da propriedade do seu Zé França,
e lá na lateral do campo de futebol. As outras ruas todas eram normais, do mesmo tamanho. O vereador, me permite? Pois não, claro. Eu acho que você está enganado, vereador, porque o projeto eu vi lá no começo do ano passado, e as ruas estavam com 3 metros, começava lá no fundo da minha casa com 3 metros, ele ia na rua, para frente do Sassá ali, ele ia para 6 metros, quando chegava em frente do posto de saúde e do CRAS e a escola, a rua da escola era 3 metros. Mas não é Só isso que foi aprovado aqui, o colega. Então, só que o projeto que estava lá é esse. Não, mas o projeto, quem fez o projeto não passou por aqui. Nós estamos falando o que nós aprovamos da limitação da rua, que inclusive foi algumas situações lá, dizendo, talvez aqui vai ter que fazer uma única. Mas não passou por aqui esse projeto que o senhor faz referência aí. Se alguém fez esse erro, vai ter que ver, porque houve um dano e vai... O senhor está falando aí que nós vamos ter que colocar aproximadamente 750 mil, alguém vai ter que pagar por isso. Né? Porque, veja, é um absurdo. O dinheiro estava reservado, 5 milhões e 120. Quem fez o projeto estava prevendo que aquele dinheiro daria. Agora, no meio do caminho, vai mudar a regra de jogo, nós vamos falar assim, vamos ter que pegar mais 750. Não tenho dúvida que nós vamos aprovar, porque nós queremos o benefício para lá. Mas espera aí, quem fez o projeto, que recebeu para isso? Qual que é a responsabilidade da pessoa? E não estou dizendo aqui que são os técnicos da prefeitura. Até onde eu sei, foram técnicos lá da CONCAN, né, do consórcio lá, que fizeram esse projeto. Então, se houve algum dano, nós temos que cobrar que ele seja responsabilizado. Quem assinou a RT? Ele tem uma responsabilidade técnica para isso. Impossível que o município não vá cobrar uma explicação dessas pessoas que fizeram isso. Só para finalizar, presidente, eu ouvi atentamente também o colega pedindo aí a ida do médico todos os dias. Que bom que o dentista fosse também todos os dias, mas infelizmente a cadeira continua quebrada, né, colega? E eu tive a liberdade de olhar no portal da transparência e fiquei assustado. São notas de quase R$8 mil do conserto das cadeiras. E infelizmente, até o dia de hoje, a cadeira continua quebrada. Só mais uma Pois parte. não. Foi o técnico lá essa semana passada e aquela cadeira não vale a pena arrumar de volta, porque o próprio técnico foi lá e falou que mais 30 dias ela quebra de volta. Então, a gente achou melhor que não faça um serviço agora só para 30 dias. Então, já estive conversando com a Simone a respeito disso, ela vai providenciar uma nova cadeira. Mas já gastou 8 no conserto dela só até agora, fora essa visita aí que certamente já vem a nota nos próximos dias. Né? Muito obrigado, senhores. Obrigado, vereador Genauro Ruba. Passa a presidência da sessão para minha primeira vice-presidente, a professora Adriana, vereadora, em função de fazer o uso da palavra. Por 5 minutos também, contando agora. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, eu só gostaria de dar minha opinião em relação a essa questão aqui do CTG. De fato, é preciso se atentar ao orçamento, né? Se a prefeita tem interesse em fazer isso, o projeto precisa vir de lá, né? Porque é um projeto que vai implicar em custo, em gastos para o município, né? Essa questão do CTG, quando nós votamos a concessão, vereador Martins, do termo de permissão de uso, a doutora Tamires estava com nós, o Tiago também, né, já naquela época, lá no meu primeiro mandato, e uma das cláusulas, que inclusive é a que me fez votar favorável, a concessão da permissão do uso, que o CTG continuasse usando a estrutura, vereadora Adriana, era de que eles iriam desenvolver políticas públicas voltadas para as crianças, em relação à cultura gaúcha tal, com as crianças, principalmente as crianças carentes, né? Certo, não aconteceu nada disso até agora. E a estrutura, o cuidado de tudo aquilo lá também seria função dele, também não aconteceu. Então, veja, vai voltar para cá, com certeza, né? O processo de novo e vai estar, mais uma vez, nas nossas mãos para discutir. Então, aí é a hora da gente voltar, reavaliar, observar. Foi cumprido? Não foi cumprido? Vão cumprir o que vão se comprometer a partir de agora? Aí cabe a nós e ao Executivo discutir, né? O projeto é uma ideia maravilhosa. O tratamento... Existem terapias feitas hoje com cavalo, com animais, que ajudam até criança com autismo, saúde mental, várias ações
comprovadamente, cientificamente comprovada, que melhora principalmente em tratamento de depressão, né? Existem. É uma ação muito boa. Precisamos saber onde que está o dinheiro, né? Agora vai fazer falta para poder colocar em prática esses projetos interessantes, tudo aquilo que a gente já pagou do município por ações erradas, né? O vereador Genauro citou agora mesmo a questão dos servidores públicos. Recentemente, o município está agora concluindo R$1,5 milhão lá do passado. Perdemos nós lá no passado, graças a Deus o município agora tem saúde financeira, né, para cumprir e nos dar aquilo que é dos servidores por direito, porém R$1,5 milhão vai fazer falta para colocar em prática essa ação, por exemplo, que o secretário de esporte, a vereadora Adriana, vai propor, né? E a questão do Alto São João, da questão do asfalto, não tenho absolutamente certeza que vai ser reformulado o projeto e que vai ser concluído. O que a prefeita está pensando para o Alto São João? Está pensando o Alto São João do futuro. Não é o Alto São João com uma rua pequena. Vossa Excelência está certo, houve um erro sim. E concordo que quem errou tem que sim que ser ouvido, que tem que ser penalizado, entendeu? A reformulação do projeto se dá porque Alto São João, a partir de agora, não é mais apenas o distrito. Ele vai ser o distrito mais top que de Roncador vai ter. Por quê? Vai ter um asfalto com acessibilidade da sede até o distrito, onde as equipes vão poder ir tranquilamente, sem precisar quebrar carro, sem gastar o seu carro. Vai com o carro dela, se for preciso, porque vai ser fácil. Daqui a pouco, é questão de tempo, vamos ter o asfalto. Então, as ruas precisam ser maior. Quem não vai querer comprar uma chacrinha lá no Alto São João, daqui 3, 4 anos? O quanto vai valorizar aquelas propriedades, entendeu? Então, a prefeita está olhando com essa visão. Obviamente que não isenta quem errou, concordo com Vossa Excelência, precisa sim. Nós temos essa função de ver, o município tenho certeza que vai tomar as devidas providências, certo? A questão do médico, o vereador Cido, já está no planejamento da secretária, sim. Tempos atrás nós tínhamos médico lá todo dia. E isso é ótimo, o médico fica lá na unidade cuidando, atendendo, a equipe consegue ir na casa do povo, fazer as ações dela. Já está no planejamento da secretária da Saúde para poder estar fazendo. A questão do odonto, de fato, vai ser resolvida daqui mais uns dias. Será mesmo uma cadeira nova, e é óbvio que também a ideia de ter um dentista lá todos os dias também precisa, também é importante. Certo? Como eu disse nas últimas sessões, Alto São João a gente vai olhar, continuar olhando com todo carinho, os problemas vêm aí e a gente vai resolver. O que está acontecendo? O momento de fazer manutenção naquilo que foi implantado. É a reforma da unidade de saúde, que tem que ser reformada, colocado ar-condicionado, para que a equipe tenha conforto, para que o povo tenha conforto. É o asfalto que está aí. As cadeiras que está lá, foi a que nós colocamos lá no primeiro mandato, obviamente que já está velha, tem que ser trocada. Já existem outras cadeiras muito mais modernas hoje. Hoje aquela cadeira que está lá não aguenta um paciente com mais de 100 quilos, por exemplo, que precise deitar naquela cadeira, não vai aguentar, não comporta, vai quebrar. Já está correndo um risco, então já está na hora de trocar. Estamos tomando providência em relação a isso. Senhor presidente, o senhor me permite só uma observação? Por favor. Em relação ao CTG, nós temos que ser justos. O CTG é uma entidade que começou lá em 1986, salvo engano. Cada um fez uma cotização lá, pagou a sua parte para poder ser sócio do CTG. Lá em 2009, para o município fazer um investimento lá no CTG, que é aquela estrutura da pista de laço, o município não poderia fazer num terreno que era particular. E aí houve uma assembleia para que o CTG repassasse o terreno para o município, com a informação de que depois de a estrutura pronta, o município iria devolver para o CTG. Só que, no meio disso, a lei não permite que o município faça mais doações. Mas, de fato, o terreno era do CTG. Então, nós temos que ter essa consciência também de que o município é hoje detentor do imóvel que não era dele, a parte ali da estrutura que nós estamos falando. Lá para o fundo, sim, nos 4 alqueires, a outras situações, sim. Mas ali onde está a pista, aquilo ali foi cada um contribuiu com alguma parte para poder adquirir aquele terreno à época, né? Então, eu entendo que houve ali talvez um entendimento
meio falho à época para poder receber esse investimento e que, de repente, nós vamos ter que discutir aqui uma maneira de ver essa situação aí. Muito obrigado. Discutir uma maneira de ver essa situação, uma maneira de resolver a situação da comunidade lá da região. Porque, de fato, como está hoje, os moradores lá comendo toda aquela poeira, não pode continuar. De fato, a gente precisa agir. Entendeu? Mas agora vai ser a hora da gente discutir isso, né? Numa audiência pública com a comunidade, com os moradores da região, com os membros do CTG. Como disse o vereador Formigão, não se entende mais, brigam todo mundo, então eles têm que sentar e decidir o que querem, porque o município precisa do terreno. Tem muita coisa boa vindo aí, inclusive escola, que o município precisa de terreno. Então precisamos sentar e parar de cometer erros. E passar a acertar, e já pensar um roncador grande, que já está grande, precisa ser pensado um roncador gigante. Com tudo que está acontecendo hoje em Roncador, não dá mais para pensar num planejamento pequeno para o município, viu? Já precisa analisar diferenciado essa questão. Certo? Retorno à presidência da sessão. E não havendo mais nada a tratar, agradeço a Deus pela direção dos trabalhos, aos internautas que nos acompanharam pelas mídias sociais, e declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.